dentro Tava da loja, ajudando. né? Minha mãe dava aula e também tinha loja, então Sua mãe era professora. minha mãe era professora, hoje ela é Que aposentada, legal. mas a vida inteira dando aula e tendo a loja, né? Mas sempre foi algo assim, talvez até seja uma pergunta, mas por necessidade ou porque ela gostava de empreender? Porque tem gente que começa com uma necessidade, não, eu preciso arrumar um segundo emprego ali, vender, dar aula, por exemplo, e acaba gostando daquilo. É. Outros, cara, tem porque eu preciso mesmo. Como que foi esse É, começo, na assim? verdade, hoje a gente vê que a maioria das pessoas que empreende é por necessidade, né? A pessoa começa por Realista. necessidade. É. E a minha mãe, isso há 30 anos atrás, a gente não tem muito, eu não sei, porque eu tive até muita dificuldade de início de contar a história, quando alguém fala para mim, conta a sua história. Eu não sentia esse certo prestígio, porque eu achava que o prestígio era da minha mãe, o mérito era da minha mãe, sabe? Por tudo ter começado por ela. Sim. Mas depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente tem que enxergar, né? Que, cara, eu também tô aqui, eu também trabalho, eu Faço também tô parte fazendo as coisas disso, né? acontecerem, né? Os negócios crescer. Porque a gente escuta muito falar assim, aquela ali tá assim porque pegou a coisa pronta. Ai, Né? gente, Então, tem, né? não tem isso? Tem. Então, às vezes, eu tinha isso comigo, sabe? Eu peguei o negócio pronto, mas com o tempo eu fui enxergando que realmente a gente tá onde a gente tá, os negócios foram crescendo também. Porque tinha eu em Colaboração conjunto, sua, né? sim. Então, hoje eu tenho mais facilidade de contar, né? Que De bom. começar essa história. Mas tudo começou pela minha mãe, né? Há 30 anos atrás, veio para outra floresta, dar aula. E aí, essa questão da necessidade de empreender, ela sempre foi muito ousada. Sabe, ela nunca estava satisfeita. E isso eu acho que eu peguei dela, porque as minhas amigas até falam, Natália, você é incansável. Eu acho que, se quer uma palavra para me definir, é essa, incansável. Incansável. E a minha mãe sempre foi assim também. Então, ela dando aula, a cidade assim estava começando e ela viu a oportunidade de começar a vender lingerie para as professoras na escola. Caraca. Isso que eu falo, quando tem esse olhar, a pessoa percebe aonde tem a necessidade e ela vai ali, naquela dor ali que, por exemplo, nas mulheres, né? Sim, naquela época não tinha, né, muita loja, Imagino. né, não tinha muitas empresas. Então ela começou a vender lingerie para as professoras, ia para Goiânia de ônibus fazer compra, né, e chegava aqui e vendia tudo assim para as professoras em um dia, né? E o negócio foi assim, tomando uma proporção que ela não dava conta mais. Até que ela abriu uma loja na nossa casa, na casa que a gente morava, lá na Rua, que inclusive essa casa existe até hoje. Olha aí, começou tudo em casa. É. Você viu, né? Que Numa, legal. no quarto. A casa tinha 3 quartos, sendo que um quarto daí era a loja dela. E ela sempre foi muito ousada, assim, sabe? Sempre muita coragem. Ela é muito corajosa. Eu admiro isso na minha mãe. Tudo que minha mãe coloca a mão, o negócio vai, sabe? Ela não tem medo. A começar pela época, né? Tinha muitas mulheres empreendedoras na época que sua mãe veio pra cá. Eu acredito que não, é início de, assim, não início, mas num tempo que não tinha muita mulher ativa nisso, né? Era mais homens por conta da época. Então sua mãe, eu já achei ousada por conta disso, né? Sim, Caraca. nossa, ela não tinha medo. E às vezes eu falo, eu fico às vezes meio receosa de fazer uma coisa. Não, a gente vai. Sabe, assim, a gente é meio que o equilíbrio. Então, eu acho que isso eu peguei muito dela, essa ousadia, sabe? Essa vontade, essa coragem de fazer as coisas, de fazerem um negócio acontecer, de crescer, de querer mais. A gente nunca tá satisfeita, né? E ela começou a vender roupa, ela vendia lingerie, aí foi pra roupa, abriu a lojinha dela lá na nossa casa e foi vendo a necessidade de aumentar. Até interessante essa história, que o nome da loja é de Márcia. As clientes, esse nome existe por causa de uma professora que era cliente dela e ela chegava e falava assim, olha, eu tô toda de Márcia hoje, eu tô toda de Márcia hoje, por causa que o nome dela é Márcia. Que legal, cara. O nome da sua mãe é Márcia. O nome da minha mãe é Márcia. É Márcia. E o... É Aí nome isso pra você muito mesmo. antigamente, essa amiga dela comprava, né? Era super cliente. E daí ela chegava e falava assim, olha, eu tô toda de Márcia hoje. E daí ficou o nome de Márcia até hoje. Que Você viu, único, né? De Márcia. Eu achava que era um nome mesmo, assim, de Márcia. E eu falava, olha aí, gostei de saber disso, não E sabia. tem mais uma curiosidade, você sabia, Maísa? O quê? Que a Márcia é da minha terra natal. Qual que é a sua terra mesmo? Eu sempre esqueço, é um nome diferente. Qual que é? Verdade. Uraí, Paraná.
Você sabia? Uraí, Não é? Sua mãe não é aham. de lá? Ela é de Uraí, aham. Gente Acredita? do céu. Eu tô Cê falando que o viu? Paraná A inteiro minha, tá Olha aqui. aí. A minha cidade não está perdida Não no mapa. está, meu amigo, Tem não gente está. Tem gente de lá Olha também. aí, Alta ó. Floresta tem muita gente de Uraí, né, cara? Tem, aham, é Tem, verdade. eu tô Bastante percebendo. diferente. Mais um, que da outra vez que a gente conversou, você falou que o Henry da Polisport também é de lá, não Aham. é? O Aí, ó. Henry, Gilberto aqui da academia também, que tinha aqui, também é de Todo lá. mundo. Pessoal, tem bastante gente que, Paraná que vem em de lá. peso aqui, né? Paraná em peso. É. Tá, mas e aí? Continua que a história tá boa. De Márcia, por conta dessa cliente, queria encontrar essa bendita aí. Que falou, "Ah, por causa de você é o sucesso." Né? Foi legal, né? Porque as pessoas têm Claro. dificuldade pra criar o nome da empresa, não é? Super, fica Às vezes naquela usa dúvida. sobrenome ou usa o nome também, que Aham. não deixa de ser bacana também, né? Sim. Mas aí sim ficou uma coisa bem única, né? Bem autêntica mesmo, Única. né? Virou uma marca bem É, De posicionada. você peso, viu? de Que peso. legal, Que legal. É. maravilha. E assim, então minha mãe sempre me inspirei muito nela, né? No ramo dos negócios. E até que hoje, depois da loja de casa, ela foi para um espaço em frente à Praça do Avião. Uhum. Hoje eu acho que é uma mecânica lá, nem não Uhum. sei ao certo, mas era uma lojinha pequena também, uma porta pequena, mas assim, os negócios foram crescendo e hoje, graças a Deus, ela comprou ali onde a gente está hoje, é um prédio próprio. E estamos ali, a loja é linda, né? Tenho muito orgulho. Embora a gente sempre tem muita coisa para melhorar, não estamos nem perto da onde a gente queria estar, né, com a loja, porque Uhum. todo empreendedor é assim, né? A gente Tem um nunca está sonho, satisfeito, uma né? meta. E eu falo que a gente tem que sempre olhar. Eu entro dentro da loja, eu olho para a loja, eu falo: "Loja, eu não gosto de você." Eu faço isso. Que aí é um motivo da gente sempre estar mudando, sempre estar melhorando, inovando. Porque se você está acomodada, se para você está tudo certo, a concorrência vem e te engole, né? É Acaba que verdade. outra faz algo. Nota essa, que Olha essa, aí, essa é ó. importante. Eu acho, né? Se você está na sua zona de conforto, está acomodada, as coisas não acontecem, né? O outro tá indo e você está ficando, chega uma hora que você vai ser engolido. Então, a gente sempre tem que estar em movimento. E você chegando na sua empresa e olhando para ela e falar que você não gosta dela, é um motivo de você se mexer, não é? Com certeza. Sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, né? Um desses. Aham. Mas Isso é deixa eu verdade. entender, então. Você foi pra Maringá e aí você ficou nesse tempo que sua mãe tava vendendo tudo isso aqui. E aí depois você voltou Sim. e assumiu já os negócios? Isso, Como que foi? eu fui em 2007, eu Uhum. mudei para Maringá, fiz o vestibular, passei e fiz a faculdade lá. Fiquei até 2015. Aí até quando estava no último ano de faculdade, bateu aquele desespero, né? Porque assim, toda pessoa que faz direito, ela entra achando que ela vai ser juiz ou promotora. Vocês sabem disso, né? Ah, é? Toda pessoa que começa a fazer direito, ela nunca fala que ela vai advogar, ela vai ser servidora pública, É ela vai igual- prestar concurso. É igual biólogo. Quem outra não sonha profissão. com concurso, É né? desse jeito. Então, eu entrei na faculdade achando que eu ia ser promotora. Meu namorado até brinca, que ele fala que é propaganda enganosa. Que a gente começou a namorar e eu falava, não, eu vou ser promotora. Caiu no golpe. É. E aí, quando chegou no último ano da faculdade, deu aquele desespero. Não era a melhor aluna da sala, nunca reprovei, nunca peguei IPF, nada assim. Fui uma aluna regular, uma aluna normal. Aham. Mas você sabe que para esses concursos você tem que ser, né? Tem que ser Fora da destaque, base, né? Então, chegou o último ano e também não era o meu perfil, né? Porque quando a gente quer, a gente estuda e vai atrás e consegue, né? Sim. Mas não era o meu perfil. Então, último ano eu não estava perdida, não sabia o que eu ia fazer, não queria vir embora, porque gostava muito de Maringá, né? A gente estava até conversando. Maringá é uma cidade maravilhosa. Só que aí eu não tive outra saída. A menina do financeiro, da de Márcia, ela estava grávida e saiu de licença e daí ela não quis voltar mais. O marido dela tinha uma condição boa, ela queria curtir a criança, o filho, a maternidade. E aí acabou, falou assim, minha mãe falou, fica aí, entra no financeiro, cobrança, caixa, até você decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu tinha que passar na OAB ainda. Olha E aí, quando eu fui ficando na loja, quando eu entrei na loja, eu fui. Minha mãe não sabia. Minha mãe até hoje. Minha mãe é muito do operacional. Ela não. Sabe assim, não tem muita aptidão para computador, para planilha, para Excel, para sistema. Ela não sabe nada. Ela é do